alunos! Aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Então, alunos, bom revê-los. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa abordagem da nossa aula. Bem, eu dividi a nossa aula de hoje em dois momentos. Então, eu preciso que vocês assistam do início ao fim com muito detalhe. E muito cuidado, e muita observação, enfim, muito tudo. Para hoje, então, nós temos o seguinte: eu vou mostrar, no primeiro momento da nossa aula, os formulários de produção textual. Eu vou mostrar porque muitos alunos me perguntaram no privado, disseram que não conseguiram entender, então eu aproveitei na aula de hoje para ensinar e mostrar para vocês como que vocês irão fazer nos formulários de produção textual, tá? Então não precisa ficar afobado, afobada, não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza absoluta de que vocês vão fazer um material impecável, tá? E aí, o segundo momento da nossa aula de hoje, então, eu vou destinar à explicação da proposta de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a proposta de número 6, tá? Vejam, inclusive, o seguinte. Vou dar uma... Cadê? Vou baixar aqui, quase não sai. Nós temos aqui o seguinte, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, textos voadores e virtuais. Nós estudamos todas essas propostas. A proposta de número 1, a proposta de número 2, 3 e 4, tá? Então, só aqui, ó, como foi uma proposta por aula, então nós temos aqui 4 aulas. A primeira aula nós não trabalhamos proposta nenhuma, porque eu evidenciei a importância do texto, fiz toda uma abordagem introdutória. Então, a nossa primeira aula não consta aqui. De qualquer forma, contando a nossa primeira aula mais essas 4 propostas, nós temos 5 aulas, tá? Ou seja, um pouco mais de um mês. Nós passamos um mês inteiro no primeiro capítulo. Como o nosso livro de atividades de produção textual, ele vai até a proposta de número 8, vocês podem observar aqui, ó. Proposta de número 8. Nós hoje vamos estudar a proposta de número 6. Então vejam, 6 propostas, 6 aulas. Hoje nós completamos a aula de número 7, porque lembra, a primeira aula ela não consta aqui. Então, no total, 7 aulas. Eita, professor, 7 aulas? 7 aulas com a aula de hoje. Veja então que, se você ainda tem material pendente, aproveite para atualizar. Você não deve deixar para a última semana de março, tá? Porque a última semana de março você vai estar ocupado com a entrega dos trabalhos, você com certeza vai dar um retoque final nos seus trabalhos, você vai começar a se organizar para estudar para as avaliações que começarão dia 5, tá? De abril. Então veja que nesse momento é o momento ideal para você atualizar. Se você deixar para depois, vai virar uma bola de neve e você não vai conseguir se organizar. Eu digo isso porque eu já vi muitos alunos que não conseguiram e ficam deixando o material virar uma coisa assim absurda. Então, para evitar esse tipo de situação, aproveitem esse momento que ele é ideal. Ok? Perfeito, então. Depois dessa consideração, vamos lá mostrar o que eu queria realmente mostrar. Muita atenção. Nós trabalhamos a proposta de número 1. Sempre, deixa eu voltar aqui, sempre a última questão de cada proposta é uma produção textual. Sempre. E sempre a última questão. Ah, professor, mas teve proposta que eu desenhei. Mas é uma produção de qualquer forma, produção de texto. O texto ele não é necessariamente um texto em prosa, tá? Que é aquele texto constituído por parágrafos. Deixa eu mostrar. Eu estou com um livro aqui, inclusive que eu gosto muito desse livro, do Lucila. Eita, quase não sai, não trava a língua. Lucila José de Alencar.
tá? Que é um livro do romantismo, vocês vão estudar no ensino médio. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar, um texto em prosa. Isso é um texto em prosa, tá? Temos texto em verso, que é o caso do poema, tá? Porque poema é diferente de poesia. Poema. E aí você vai observar que constitui texto. Ah, professor, mas e o que mais constitui como texto? A fala. A fala é um texto. É um texto oral, mas é uma fala, tá? Então, o desenho, ele também configura um tipo de texto. Então, consequentemente, uma produção textual. Então, no final de cada produção, de cada proposta, perdão, nós temos uma produção. Vamos ver. Ó, proposta 1, nós fizemos, vamos lá, sempre na última questão. Vamos dar uma olhada na última questão. Ó, a última questão aqui foi a questão de número 8. Nós elaboramos um folder. Eu pedi para você elaborar no seu caderno ou aqui. Toda vez que eu peço para você elaborar aqui, sempre é um rascunho, não é o texto definitivo, tá? Você pode fazer o texto definitivo no seu caderno, não tem problema nenhum. Então, veja, na proposta 1, nós produzimos um folder, que foi a produção de texto, ok? Vamos lá para a segunda proposta. Segunda proposta. Nesse caso, nosso livro ele fez uma alteração, né? Ele não colocou como última questão a produção, mas sempre é a última, tá bom? Sempre mesmo. O livro deu uma bugada. Enfim, proposta 2. Nós conversamos sobre o folheto. Vamos lá, vamos ver a última questão. Aqui, ó. 2. Elabore um flyer. Então, na proposta 1, foi um folder. Na proposta 2, foi um flyer. Tá? Flyer e folheto são bem similares. Vamos ver. Proposta 3. Vamos ver a última questão. Foi provavelmente do infográfico. Ó, não foi o infográfico. Chutei errado. Terceiro, filipeta. Foi uma filipeta, tá? Olha, ainda bem que não foi um infográfico. Se você tivesse feito um infográfico, você teria dado mais tempo aí para fazer. Foi uma filipeta, tá? Então, veja, já fizemos folder. Inclusive, na aula sobre folder lá, eu expliquei os detalhes, tá? Já fizemos um flyer e agora uma filipeta. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Se não, olha só, prestem bem atenção. Proposta 1, nós fizemos um folder. A última questão foi a produção de texto. Proposta 2 foi um flyer. Proposta 3, aqui ó, filipeta, tá? Vamos ver a proposta 4. Proposta 4, da proposta 4 foi a mais fácil de todas, muito fácil. Vamos ver a última questão. Aqui ó, foi o marcador de livros, isso mesmo, marcador de livros. Vamos ver a proposta número 5. Ó, observemos aqui a proposta de número 5. A proposta de número 5, que nós estudamos inclusive sobre as capas de revista. Vamos ver aqui qual foi a última questão. Vamos lá. Sobre produção textual, né? Aqui. Foi um ensaio, tá? Inclusive, nessa aula, especificamente, eu mostrei como é que você vai criar o seu ensaio. Algo simples, tá? Não precisa, nesse primeiro momento, não precisa ser algo grandioso. É algo bem simples, tá? Se você tiver dúvidas, retorne a videoaula onde eu explico sobre o ensaio, porque é importante que você tenha esse contato com esta abordagem, tá bom? Vamos ver a próxima proposta. Para lá. Olha aí, para você ver, né, que agora... Aliás, peço perdão, pera lá. Aqui ele pede o ensaio, desculpa, isso, ensaio. Ele, na verdade, ele pede duas produções, né, porque eu não lembrei. O ensaio e ele pede também a capa da revista Planeta. Pronto, desculpado, espero estar. A capa da revista Planeta, tá bom? E aí, em seguida, nós temos a proposta de número 6, que é a proposta que nós vamos trabalhar hoje. Mas, calma. Agora você vai lá no final do seu livro, inclusive já estou com o meu livro aqui em mãos, ele é um pouco grossinho, né? E aí você vai lá no final, bem no final mesmo do livro de atividades, tá? Ó, quando você chegar lá no final, peraí que eu vou mostrar para vocês, você vai encontrar esses formulários aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó,
proposta 6. Aí vem proposta 7, que nós vamos estudar posteriormente. Proposta de número 8, aqui. E aí, quando você vai folheando, lá no final você vai encontrar. Pode folhear à vontade, tá? Inclusive, a proposta de número 8 é uma proposta bem grande, né? Aqui, ó. Formulário de produção de texto. Veja que nós temos aqui o seguinte. Ó, aí nós temos aqui, ó, produção de texto, folder. Lembra que foi a produção lá da primeira proposta? Então, aí temos aqui parte externa, parte interna, tá? Não se preocupe em colocar parte externa e interna aqui. Se você quiser colocar tudo aqui, ó, nesse quadrado, nesse espaço, não tem problema. Aí você vai colocar o seu nome. Como você ainda não sabe a turma, você vai colocar a série. Aí aqui, ó, você vai fazer o seguinte, depois que você colocou aqui o seu material, você vai, vou colocar aqui como passar a limpo. Você vai passar a limpo o folder que você fez lá na proposta 1, aqui no formulário. Se você fez no caderno, como eu sei que se você recortar vai ficar desorganizado, fica até um pouco bagunçado, né? O que você pode fazer? Você pode tirar uma cópia tranquilamente, uma xerox, né? E aí você pode recortar e colar aqui. Não tem problema nenhum. Eu até prefiro, porque você vai deixar o seu material aqui e o seu material no caderno também, tá bom? É aqui nesse formulário que vem o seu texto definitivo. Eu decidi passar esse formulário nessas últimas aulas, porque eu precisaria mostrar ainda como é que vocês iriam fazer. E é justamente isso que eu estou fazendo hoje. Depois aqui da produção de texto 1, você vai aqui na ficha de avaliação, que é a próxima folha, e você vai se autoavaliar. Ah, professor, mas eu faço com os meus pais. Não tem problema, tá? Você pode se autoavaliar com seu pai ou você pode se autoavaliar sozinho. Escreva seu nome, como você não sabe a turma, coloque só a sua série, tá? Sexto ano. E aí nós temos aqui, ó, folder. Isso diz respeito à produção de texto número 1. Folder. A capa do folder foi repensada e adequada ao público? Aí você vai colocar sim, em parte ou não. O texto informativo sobre o pau-ferro foi reescrito adequando-se ao público infantil? Sim, em parte ou não. Nessa autoavaliação, eu coloco autoavaliação porque você mesmo vai fazer uma avaliação sua, tá? Você tem que ser extremamente honesto. Porque a sua nota de produção textual, ela vai depender dessa avaliação. Na verdade, do formulário de uma maneira geral. E é aqui nessa parte onde tem a avaliação do professor que eu vou avaliar você, o seu material, já que aqui está o material definitivo, e lançar a sua nota. Lembrando que a sua nota é uma nota complementar de língua portuguesa. E aí vai dar uma nota só. Você não vai ter uma nota separada, produção textual e língua portuguesa. Não, ela é acrescentada à disciplina de língua portuguesa. Tá bom? Vejamos então o próximo material, próxima folha, na verdade. Aí nós temos aqui, produção de texto 2, flyer. Aí você vai passar o seu texto a limpo para cá. Ou você pode tirar uma cópia do material que já foi feito no seu caderno, como muitos alunos fizeram, tá? E você vai recortar a imagem e colar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Tá dando para entender? Espero que sim. É bem simples, viu? Bem simples. Se você quiser passar limpo, que é a minha sugestão, você pode. Você pode tirar cópia, como eu comentei. Ah, professor, mas vai dar muito trabalho. Provavelmente deu um pouquinho realmente. Vai dar trabalho se você ainda não fez todo o material ao longo das aulas passadas, tá? Então veja que eu estou passando o formulário agora, imaginando, pressupondo que você já fez todas as produções no tempo que era para ser feito. Tá bom? Se você ainda não fez, é momento de atualizar, mas aí eu vou ser bem honesto, vou estar aqui com o coração aberto. Vai dar um pouco de trabalho, tá? Então, atualize o quanto antes, porque depois você vai ter o período de avaliações e você não vai ter tempo para produzir, fazer, atualizar, enfim, tá? Depois, então, vem a ficha de autoavaliação. Aqui está a ficha de avaliação, mas eu costumo dizer autoavaliação, porque você mesmo, enquanto aluno, vai se autoavaliar, tá? E aí, a mesma coisa. Produção 3,
idêntico, Filipeta, tá? Aí você vai colocar Filipeta aqui. E, consequentemente, se autoavaliar. Essa avaliação, ela é de extrema importância, porque assim como você vai avaliar a sua própria produção, tá? Porque nós temos que avaliar a nossa própria produção. É importante, faz parte do seu progresso, já que você é protagonista desse momento de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Então, você precisa fazer a sua autoavaliação. Para você não ficar acostumado só com, o professor que tem que me avaliar, o professor que tem que me avaliar. Não, nós temos também que nos autoavaliarmos sempre, tá? E aí, lembrando que a nota é algo complementar. A nota, ela não vai medir inteligência. Jamais, tá? E é novamente aqui a autoavaliação. Em seguida, proposta número 4, marcador de livro. Aqui você vai colocar a frente, aqui você vai colocar o verso. Em seguida, ficha de autoavaliação. Logo mais, proposta 5, tá? A capa da revista Planeta, você vai colocar aqui, tá? E em seguida, autoavaliação. Perfeito? Hoje você já vai aproveitar e colocar a produção de texto 6 aqui, que é a capa da revista UFO, que nós vamos trabalhar hoje, UFO, tá? E você já vai fazer a sua autoavaliação. As fichas, os formulários da proposta 7 e 8, não vou mostrar agora porque é algo que nós só vamos ver na próxima aula, a partir das próximas aulas. Então, como estamos trabalhando a proposta hoje de número 6, então só vou mostrar até a ficha de número 6. Ok? Então, já que eu já... Eita, olha esse pleonasmo, né? Então, já que eu mostrei... Melhorou. Já que eu mostrei tudo isso para vocês, vamos retornar lá para a proposta de número 6 e dar continuidade, então, à nossa aula de hoje, a nossa abordagem que eu preparei para hoje. Tá bom? É um conteúdo bem tranquilo, não é um conteúdo difícil, não. Na verdade, nada de produção textual é difícil, né? Pode dar um pouco de trabalho, mas não é difícil, não. Tá? Essa proposta número 6, ela talvez seja algo novo para você, talvez não. De qualquer forma, nós vamos entender as características, na verdade, das capas de revista que tem essa temática. Nós temos o UFO, OVNI. Tem gente que jura que já viu. E você? Você já viu OVNI? Eu nunca vi. Na verdade, eu não acredito muito em OVNI. Mas aí, eu também não posso... Eu posso até não concordar com você, né? Mas eu respeito a sua opinião se você já viu OVNI. Eu, professor Henrique, nunca vi. E eu confesso que eu acho que eu teria medo se eu visse. Aí nós temos o que significa UFO e OVNI. A imagem dá pistas para explicação. Vamos ver aqui, então, número 2. Identifique na capa da revista UFO os elementos verbais e visuais a seguir. Imagens secundárias, editora, chamadas secundárias, manchete, subtítulo, dados de referência e por aí vai. Vamos ver então. Aqui eu quero que você preste bastante atenção. E se for possível, você já vai preenchendo os espaços aí à medida que eu for falando, tá bom? Já que nós estamos nesse processo de ensino-aprendizagem, eu faço você pensar e aí você anota aí. Você pode não concordar. Aí você entra em contato comigo e fala, professor, eu acho que não é aquilo não. E aí eu vou naturalmente respeitar a sua opinião, mas nesse momento eu quero que você preste atenção nos detalhes, tá bom? Ó, prestem atenção aqui. Nós temos UFO, aí nós temos esta imagem aqui, temos aqui os perigos de um contato visual, temos uma outra imagem aqui, nós temos uma informação aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Temos outra aqui, outra informação aqui. Vejam, a capa ela está recheada de informações. Vamos lá, então. Vamos à primeira informação aqui. Nós temos aqui abdução. Eu que estou com o meu livro aqui também, porque como estamos aqui de uma forma virtual, a capa aqui ela está um pouco embaçada e no meu livro ela não está embaçada. Então acompanhe aí no seu livro também. Então nós temos aqui abdução. Abdução. Deixa eu só ver o que está escrito. Abdução, agricultor boliviano diz ter sido levado para bordo de uma nave por anões. Tá? Então, nós temos aqui, nesta informação, uma imagem secundária. Lembrando que ele pede para a gente identificar as imagens secundárias, a editora, as chamadas secundárias e por aí vai. Nós temos várias imagens secundárias aqui.
Essa é a primeira, então. Então, você vai escrever exatamente isso aqui: imagens secundárias. Vamos partir daqui para baixo, e nós vamos dar a volta e a gente chega aqui, tá? Vamos lá. UFO. O que pode ser UFO? Se nós levarmos em consideração tudo que tem aqui, ó, pode ser o quê? Pensem comigo. É o título da publicação. Na verdade, UFO, título da publicação. Então, aqui neste primeiro, você vai escrever imagem secundária. Aqui você vai escrever título da publicação. E aqui nós temos uma imagem de uma nave, né, de um disco voador. Então, esse disco voador, vejam que ele leva maior espaço na capa da revista. Então, nesse caso, se nós formos levar em consideração o que ele pode ser, é simples: imagem principal, tá? Depois, nós temos aqui um outro espaço que nós temos aqui embaixo da nave, né, do disco voador. Nesse caso, se você observar e levar em consideração tudo que tem aqui, nós temos os dados de referência da imagem, tá? Então, você vai colocar aqui, dados de referência, ok? Depois, nós temos um texto aqui, deixa eu ver o que está escrito. Cientistas já cogitam classificar novos visitantes entre hostis, neutros, etc, etc. Neste caso aqui, como ele está em um tamanho menor e apresenta uma informação um pouco mais resumida, ele é um chamado de subtítulo. Vamos ver se tem subtítulo aqui? Tem subtítulo. Então, você vai pegar aqui, ó, subtítulo, e você vai colocar aqui. Esse aqui é fácil, os perigos de um contato visual. Por meio dessa frase, na verdade, aqui, você já é chamado a atenção, tanto pela imagem principal, quanto pela chamada, tá? Essa chamada, um trava-língua, é chamada de manchete, tá? Vamos ver se tem manchete aqui. Tem manchete bem aqui, então você vai colocar aqui, manchete. Dando continuidade, então, nós temos a imagem de um rapaz aqui, né? Esse rapaz, então, se nós formos considerar as informações que temos aqui, ele é apenas uma imagem secundária, tá bom? Depois, nós temos aqui, ó, um texto aqui, né? Se nós formos observar aqui, tem é só para você observar que dentro dessa revista nós vamos ter informações, notícias sobre isso, a ufoarqueologia e o mistério, tá bom? Então, nesse caso, você levando em consideração aqui, nós temos apenas chamadas secundárias, tá bom? Da mesma forma aqui também, é uma chamada secundária, tá? Aqui nós temos, deixa eu só ver o nome da editora, que pelo livro não dá para ver, né? Pelo livro não, pela imagem do computador. Nem pelo livro. Mas aqui nós sabemos que aqui é uma editora, tá? A editora sempre aparece dessa forma. Aqui nós temos uma imagem secundária e uma outra imagem secundária, tá bom? E assim nós preenchemos o nosso material aqui. E aí, voltando à nossa primeira pergunta, o que significa UFO? É uma sigla, mas eu quero que você pense que sigla é essa. Por aqui, realmente, dá para observarmos que sigla é essa, mas eu vou te dizer a representação da letra U, tá? U significa unknown, que é desconhecido, tá? Em inglês. E OVNI é fácil, né? Bem facinho. Objetos voadores não identificáveis, tá? E aí você dê uma olhadinha aqui para ver se você encontra agora só o significado de UFO, que de OVNI eu acabei de comentar, tá bom? Vamos partir então para a próxima página. Aqui nós temos algumas informações, você vai ler, vai responder tranquilamente, tá? Porque se eu comentar questão por questão, nós não vamos ter tempo para a gente finalizar e eu principalmente comentar a questão principal, que é a da produção de texto, tá? E aí tem algumas informações mais voltadas à interpretação mesmo do material. Nós temos aqui, ó, essas lacunas, elas sempre têm informações bacanas, viu? Por exemplo, o que é UFO? Olha, nós já vamos ver aqui a resposta praticamente da primeira pergunta. Primeiro, é preciso entender o conceito. A ufologia investiga o fenômeno OVNI, qualquer objeto visto no céu que não possa ser identificado ao primeiro olhar. A hipótese extraterrestre é apenas uma das possibilidades a serem investigadas. Este é o principal problema da ufologia, a maioria dos próprios ufólogos. Aí nós temos aqui, diz Rogério Scholla, ele é uma pessoa, um profissional da revista UFO. Aí tem algumas informações aqui. Veja se de repente, por essas informações, você não consegue responder a primeira questão, tá?
Eu já li, inclusive, quando eu vou preparar a aula, eu já leio todas as lacunas. Mas é claro que eu não vou te dizer. E aí nós temos algumas outras informações aqui. Indo então para a próxima página, que é onde que eu quero chegar, nós temos aqui número 8, a sigla de UFO aqui, ó, você pode pegar aqui, ó, tá aqui, ó, um No Flying Object. É isso que significa. E você pode responder a primeira pergunta tranquilamente, tá? E aí nós vamos aqui direto para a questão de número 9, que é essa questão que mais me interessa. Vamos lá então. Vejamos. Você deve ter observado que a capa da revista UFO é uma montagem. Vocês observaram isso, que é uma montagem? Não? Bem, a primeira vez que eu vi também essa capa dessa revista, que eu já tinha visto há um bom tempo, antes mesmo de ter contato com o material de vocês, eu não tinha observado que era uma montagem, tá? E eu, professor Henrique. Se você observou que era uma montagem, então você tem uma visão muito melhor que a minha, viu? Pode ter certeza. E essa montagem inclui, então, fotos, ilustrações, efeitos e textos verbais arranjados de forma a causar impacto, que são chamados de imagens secundárias, tá? O nome da editora, a imagem principal, o título da publicação, as chamadas secundárias e por aí vai, tá? O que você vai fazer então na aula de hoje? Você vai criar uma nova capa para essa revista. Nova capa? Sim. Mas você vai ter uma das matérias secundárias de sua preferência como artigo principal. Lembra que eu preenchi com você? Então, eu preenchi com um propósito mesmo, tá? Não era para te dar resposta, não, para que você pensasse justamente sobre esse item específico, para quando você chegar aqui nessa produção textual, você já ter um meio caminho aí, tá? Andado. Então, nós vamos ter o seguinte. Como eu estou com o meu livro em mãos e eu já respondi, então deixa eu pegar aqui. Chamada secundária. Tem aqui sobre a ufoarqueologia. É uma das chamadas secundárias, tá? O que eu irei fazer agora? A minha capa, a capa da minha revista, ela não vai ser mais sobre os perigos de um contato visual. Agora vai ser sobre ufoarqueologia, tá? Deu para entender? Bem tranquilo, nada monstruoso. E aí você, além disso, você vai ter o seguinte: o objetivo dessa produção é que você trabalhe os elementos verbais e não verbais de uma capa de revista já analisada, eita, que trava-língua, viu? Rearranjando-os. Pronto. E aí, depois de pronto, você não vai apresentar para a sala, você vai apresentar para mim, naturalmente, porque nós estamos de uma forma virtual. Mas, o que você pode levar em consideração? Você pode pesquisar algumas imagens da internet, não tem problema, para fazer a sua montagem. Você pode pegar de livros e revistas, não tem problema, para fazer a sua montagem. Você pode desenhar? Pode, não tem problema. Embora, acredito eu que da mesma forma como a revista UFO foi montada, fique mais interessante você fazer também essa montagem. Não em forma de desenho, mas você pode, tá? Mas é uma sugestão que você recorte algumas imagens, pode pesquisar no Google e, consequentemente, imprimir, recortar para fazer a sua capa de revista, tá? Aqui você vai fazer apenas um rascunho. Você pode produzir no seu caderno? Pode. Mas lembrando que lá naquele formulário que eu mostrei lá no final do livro é que você vai colocar toda a informação. Tá? Perdão, a produção oficial, vamos colocar assim, com a produção textual oficial. Tá bom? Algo simples, viu? Algo simples. Não precisa colocar tanto detalhe como tem a capa de revista UFO, tá? É só para você ter contato. O objetivo, na verdade, é que eu, professor Henrique, quero que você tenha contato em elaborar uma capa de revista, tá? Você tendo esse contato, para mim, tá perfeito. Eu sei que vocês são alunos criativos, são alunos que não entregam qualquer coisa, que eu já observei. Eu tenho certeza absoluta de que vocês vão fazer capas grandiosas, né? Porque toda vez que eu falo, façam simples, vocês fazem produções magníficas. Eu já observei isso, tá? Isso não é ruim, isso é ótimo. Muito bom, por sinal. Bom?
Perfeito, então, turma. Nossa aula ela vai ser concluída por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu coloquei na nossa aula de hoje, a respeito dos formulários, a respeito da proposta de número 6, tá bom? E assim, se houver dúvida, me pergunte no privado. Se houver crítica, também me fale no privado, né? Nós temos que estabelecer esse diálogo. Eu sou todo ouvido, tá bom? Então, eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e boa produção, viu? Até breve. Tchau, tchau.